Depende. Como eu não aponto para vocês, não. Se você aparecer é porque você teve iniciativa. Você quer aparecer e quer pegar o dinheiro dele. Agora, se eu te filmar, você pode processar. Vai, Vamos lá. vamos. Pronto aí. Demais. Bora lá. Então, eu distribuí para vocês aí as cartinhas. Cada cartinha com um texto de um filósofo e uma pergunta relacionada a esse texto. Vamos então à reflexão. Qual foi o seu texto e a pergunta e o que você pensa sobre? Isso não só? Calma que vai. A filosofia aspira à verdade global, que o mundo não quer. A filosofia é, portanto, a perturbação da paz. Carl Jaspers. Carl Jaspers. Aquele herói. Nosso contemporâneo. É isso mesmo. Um conhecimento busca a verdade, poder e ao mesmo tempo perturbar a paz. Por quê? Eu acho que sim, é verdade. Porque quando a ciência avançou, lá no início, a Igreja Católica foi perturbada. E ela começou a queimar cientista. E hoje em dia, quando alguém perturba alguma ordem, tanto pública, política, ele é preso e perturbado. Ou seja, sim, é verdade esse bilhete. Eu assino embaixo. Então faz sentido, né? A pergunta é sobre se o conhecimento ele perturba a paz das pessoas. A partir de um trecho de Carl Jaspers. Assim, depende, porque a pessoa que perturba a paz, ele também pode libertar alguém. Sim, ao mesmo tempo que liberta, ele também perturba, né? Se alguém está preso, se alguém para ser liberto, tem que estar preso. Se alguém está preso, ele estava perturbando. Liberta também, ele pode trazer uma paz diferente, mas causa incômodo a verdade, né? O conhecimento. Ele incomoda. Porque tem muita gente que explora o obscurantismo, né? Sim. E a galera aí também tem teorias da conspiração e ideias malucas e doidas, completamente sem fundamentação científica. E aí, por conta disso, à medida que surge o questionamento, o conhecimento vem à tona, as pessoas que acreditam nisso, elas ficam perturbadas, né? Aí você falou sobre um exemplo interessante, que é o início da modernidade, quando tem a revolução científica. A revolução científica vem contra verdades estabelecidas há muito tempo pela Igreja Católica. Por exemplo, a verdade que a Terra, para a Igreja, era o centro do universo. Não é. Não é. Depois veio o Darwin, dizendo que o ser humano não era o centro da criação. O ser humano era um animal como os outros, fruto de um processo de evolução. E o ser humano ainda não muda, isso dá. Depois veio o Freud. O Freud vai dizer o seguinte: não é a nossa consciência que nos comanda, é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente ele é movido pela libido, né, por Eros e Thanos, ou seja, o desejo sexual e o desejo de morte, de destruição. É isso que nos move. Tudo isso aí perturba, são verdades perturbadoras. Aí tira a paz, né? Tá vendo? A gente minha colega que não foi lá. Nós vamos ser mais atormentados na face da terra. Porque está constantemente questionando e buscando saber, né? Filosofia significa a monte da sabedoria, amor da sabedoria. Não é uma busca constante pelo saber e ao mesmo tempo é você nunca se conformar com o saber que já está pronto. A própria ciência também, ela tem limites. E a filosofia questiona a ciência em muitos aspectos. Próximo. Para Aristóteles, todas as ações humanas direcionam-se para algum bem, e o maior que ele seria a felicidade. Isso é realmente assim? Porque há tantas coisas ruins acontecendo no mundo, motivadas por ações humanas. Muito bem. O que eu escrevi foi, muitas vezes, é porque tal coisa traz felicidade apenas para o dono, ignorando a felicidade dos outros. Seja matar, ou empresas que ficam felizes com o dinheiro produzido, ignorando a felicidade dos outros. Por isso que chamamos o ser humano de um ser egoísta. Muito bem. Então Aristóteles diz o seguinte: tudo que existe tende para o bem. Essa é a ideia geral do Aristóteles. E o bem maior, no caso de nós seres humanos, é a felicidade. Então, esse bem pode ser bem também para coisas que não são humanas, mas o que não é humano não tem capacidade e condições de chegar à felicidade. Será que tudo que existe, existe para o bem? Depende. Esse questionamento é interessante de fazer. Existem coisas que
são só pra Tenta tirar o bem de alguma coisa ruim. Mas será que existe um bem que vota naquilo? Ou a gente está inventando um bem para poder aguentar e suportar aquela merda, aquela desgraça? guerras, vamos falar assim, por exemplo. Na cabeça, a gente fala, cara, defendendo o nosso país, mas de qualquer forma você está matando pessoas que têm famílias, que têm a mesma coisa que você tem, então você não está sendo bonzinho. Heráclito, lá no mundo antigo, dizia o seguinte: a guerra é a mãe de todas as coisas. Ou seja, todas as grandes invenções humanas nasceram de tecnologia de guerra. Provavelmente a roda, por exemplo, uma das grandes invenções dessa humanidade, foi para poder ser utilizada em alguma coisa de guerra. Eu vou um pouco mais rápido que o cavalo A internet foi desenvolvida no contexto de guerra, das grandes invenções da humanidade. Então, por isso a guerra ela cria. Traz coisas boas, mas traz morte e destruição. Será que dá para ver? Tirar a planta. Ou será que a guerra tende para o bem, como que é o histórias? É bem complexa essa questão. E o sentido que você falou também é interessante, porque pode ser um bem também, quando é humano, individual. Eu posso estar pensando em mim mesmo, aquilo para mim vai ser um bem, vai me trazer benefícios, mas pode prejudicar outras pessoas. Ou no caso de empresas, a empresa está pensando no lucro, que é o bem dela. E aí também ela não pensa em mais ninguém, nas repercussões ou nas consequências daquilo que ela está vendendo, produzindo, aquilo que ela está destruindo, desmatando para poder produzir aquilo. Então é inquestionável isso, né? É uma perspectiva que o cristianismo também usa, porque para o cristianismo, Deus criou todas as coisas e viu que tudo que Ele criou era bom. Se fosse bom mesmo, não tinha feito tanta merda, né? Mas a mulher quis roubar a maçã, né? Então. É uma história racionalista, depois o Tomás de Aquino pega essa mesma perspectiva para dizer a mesma coisa, tudo que existe tende para o bem, porque Deus criou todas as coisas boas. Botou mais na merda essas mulheres. Será que tende para o bem mesmo? Tem como finalidade o bem mesmo? Não. Ah, de preocupação na criação. E se há preocupação na Bíblia, a preocupação é para nós humanos. Mas por que essa preocupação tem consequências para outros seres? Porque a morte entrou no mundo através do pecado. Não era só o ser humano morrer, é só o ser humano pecou, os animais pecaram. Ah, a serpente pecou. Não era serpente. Não era serpente. Pois é, a serpente que tinha lá um calango, na verdade, que tinha lápis. Então. Depois que ele faz o ser humano pecar, que Deus condena a serpente a rastejar. Tem nada a rastejar. Não tinha paz, não. Deve ser um calango, uma cobra. É mesmo, você já passou pensar assim? Um tiro. Não, olha, é só um carta aqui lá. Entendeu? Vamos lá, Agostinho. Ah, agora é a Débora, tá O homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. A existência precede a essência, por isso o homem é responsável por aquilo que é. Com essa frase, pode-se dizer que Sartre afirma que o homem cria a si mesmo? Oi? Com essa frase, pode-se dizer que o Sartre afirma que o homem cria a si mesmo? Pode, porque é o homem que manda o homem. O homem que manda o homem. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano não é igual aos animais. Todos os animais, quando nascem, já nascem programados geneticamente. E eles vão viver ao longo de toda a sua existência já com aquela programação genética. Que é um instinto, a busca pela sobrevivência. O ser humano já não funciona nessa perspectiva. Quando o ser humano nasce, não tem nada pré-determinado para ele. Meu pai, por exemplo, é caminhoneiro, minha mãe foi contadora. Quando eu nasci, não estava programado em eu ser contador. Eu seria aquilo que eu quisesse. Você disse que a existência precede a essência. Porque são as nossas escolhas que vão definir quem nós seremos. E não condições prévias que vão dizer quem nós seremos. E o ser humano é livre por causa disso. A liberdade implica a responsabilidade. E é responder pelas suas escolhas. E o único responsável por você ser quem você é você.
Se você se tornou merda, a culpa foram as suas escolhas. O único responsável pelas suas escolhas é você mesmo. Mas aí tem a má fé, segundo o certo. A gente fica na fé, joga a culpa nos outros das nossas escolhas. Eu não gosto de estudar, meus professores são chatos. Você é preguiçoso Eu mesmo. não gosto de trabalhar por causa do meu patrão. É porque dá trabalho. Eu sou assim porque meus pais me educaram assim. Aqui no trabalho. Não, tudo é escolha. Você escolhe como vai interpretar, né, as coisas, você escolhe como vai lidar com as situações e circunstâncias. Você, segundo o certo, é aquilo que você faz com que os outros fizeram com você. Os outros vão agir para influenciar a gente. Mas no final, quem vai escolher que decisão tomar diante dessas influências é você. Tem muitas influências acontecendo na nossa vida o tempo inteiro. Agora, quem escolhe as influências que vão determinar quem nós seremos somos nós mesmos. Isso quer dizer, por isso que o ser humano cria a si mesmo. É a gente que faz quem a gente é. Nós somos os únicos responsáveis por sermos quem nós somos. Eu não entendi a minha dragão, mas tudo bem. Ernest Cassidy afirma que toda obra de arte possui estrutura intuitiva, o que significa uma característica de racionalidade. Como você interpreta essa associação entre intuição e razão? E aí, como você associa intuição e razão? Mas não é de obra de arte? Sim, também, né? Aí, na obra de arte, eu vejo tipo assim, por exemplo, quando você vai no psicólogo, ele fala pra você ensinar alguma coisa, porque a partir daquele desenho, ele vai saber você Vai interpretar, vai racionalizar. isso, que você é. E ele, a partir disso, eu associo. E se for fora da obra de arte, eu fico pensando igual eu tô no questão da mulher. A mulher acha que, tipo assim, o marido dela tá traindo ela, aí ela vai buscar a razão pra descobrir se é realmente aquilo. Ela tem a intuição. O que é a intuição? A intuição é uma percepção imediata, que acontece independentemente de racionalização. Você tem um estalo, meu marido me traindo. Aí você vai racionalizar, vai começar a ligar. É amiga do trabalho. Às vezes a intuição nos leva ao erro também. Porque você começa a ligar coisas desconexas que não tem ligação alguma. É a razão perde do som imaginário, agindo. Eu, por exemplo, tive um relacionamento recentemente. Lamento. 2 meses aí você. E aí, na semana passada, tive um pesadelo, acordei e a intuição. Fui e joguei os vídeos na internet para poder ver quais eram os sinais de traição. E aí, cara, todos os vídeos que eu vi tinham elementos. Mas mesmo assim, não dá para concluir nada disso. Já tem 2 meses. Pode ser que a minha intuição, ainda mais a intuição masculina, a feminina costuma ser um pouco melhor do que a nossa. Será? Mas aí a gente. Não, a intuição é um estalo, né? Grandes invenções da história da humanidade se deram através de intuição. Thomas Edison, por exemplo, ele tem uma intuição, ele começa a cochilar ali e sonha. Aí ele acorda e tchau, vai lá e liga a lâmpada, né? É mesmo. Chega na escola, dorme e chegou a O próprio Freud vai falar dessa questão, da questão do inconsciente, dos sonhos e desse poder dos sonhos. O sonho é uma atividade olímpica que consegue fazer ligações e associações. É meio que intuitivo isso. Então tem essa questão. E a intuição na questão da obra de arte é o seguinte, né? A intuição é usada para poder produzir a obra de arte. E depois ele está falando aí que a gente vai racionalizar. Toda obra de arte tem uma característica intuitiva e uma característica racional. Porque senão ela não poderia ser compreendida. Então, a intuição para criá-la e a razão para compreender. Então, a intuição, o artista tem um estado, pá, ele vai criar. O artista vai compor a música. Aqui é o estado, a intuição, pá, ele começa a escrever. Depois você vai racionalizar e fala, puta que pariu. Dá pra mudar, dá pra mudar. Mas, não, que merda. Que Intuição. Que merda. O que gosta, né? Tá vendo? Você vai racionalizar, ele vai falar, puta, isso é uma obra-prima. Não, ele acha que é foda, ele pensa depois. Exatamente, quando você volta, ele não existe mais. Eu escrevi nos textos e tal. Depois eu voltava nele e falava, por que eu escrevi essa desgraça? Como que eu escrevi isso? E eu cheguei a Eu tenho um livro meu chamado Biografia Inflamatória. Eu fui no modo de mim mesmo. Eu escrevi esse livro em 2017, 2018. Aí, com essa minha recente namorada, eu falei pra ela que tinha escrito um livro, né? Ela foi
Aí ela foi e comprou porque esse na Curiosidade. Aí ela começou a me contar o sonho, eu nem lembrava, cara, que eu disse, puta que pariu, pra que eu escrevi essa desgraça, mano? Ele falava pra vocês que falando de mentira, Aí ele então, só falando da minha cara. Aí depois do episódio eu mudei, eu não sou mais assim, sem falar. A intuição vai ser criar, a razão faz você compreender. Mas é isso. Acrescentamos que se presta melhor serviço ao gênero humano ao se deles e ao lamentá-lo. O gracejador nos deixa alguma esperança de melhor. O outro se aflige estupidamente com os mais se preocupam e procura remediar. Como é possível relacionar essa frase ao título popular? Rir é o melhor remédio. Porque eu acho que quem ri é quem está feliz tem fé e esperança. Perfeito. Quem ri, né, tá feliz ou experimentando felicidade, e com a felicidade, esperança e fé. Muito bem, então, pessoal, quem que é o autor da frase? É o Sêneca. Sêneca, filósofo romano da antiguidade. O Sêneca vai dizer o seguinte, então, é melhor a gente rir do ser humano e das merdas que a gente faz do que ficar lamentando, né? Justamente isso, é por isso que eu gosto de Tem deixar. que chorar dentro da merda. Vai? O rir para não chorar. Exatamente. E o melhor remédio é rir para não chorar, porque, cara, de fato, nós somos uma merda, né? Quanto seres, para esse planeta, para nós mesmos. E aí, quando a gente olha, em vez de ficar lamentando, olha dizendo e se resignando, vamos rir das nossas próprias merdas. Mais uma vez, voltando aqui, né, à minha realidade presente. É melhor não rir da minha desgraça, da minha dor, do que eu ficar sofrendo, cara. Ficar na cama chorando. Essa aqui ela ri da desgraça que o senhor tava vendo que ela Essa Não, é rir da própria desgraça. justamente antes a gente viu o senhor. Tem rapidez nisso, pega. É igual meu livro, autobiografia difamatória, né? Aí, a segunda parte do texto é o título, né? E aí o complemento do título é me difamando antes que os outros o façam. Ou seja, eu vou falar mal de mim antes que os outros façam. Melhor falar primeiro. A mesma coisa nessa perspectiva aí, né? De rir é o melhor remédio, é rir para não chorar. É melhor rir do que ficar maldizendo, ficar reclamando, falar que merda, né? Minha vida acabou. Ou que desgraça de mundo, o ser humano na bosta. Eu vou desistir. Próximo. Pois os homens são bons de um modo só, e maus de muitos modos. Aristóteles. Como você interpreta essa afirmativa? Então, essa daqui fala que pois os homens são bons de um modo só, e maus de muitos modos. Eu acho que ele diz tipo assim: na sua vida você tem um caminho para você seguir, que é um caminho bom. Só que no meio desse caminho tem vários outros caminhos que você pode se desvirtuar, que são os caminhos maus. Aí basicamente essas frases tipo assim, você interpretei que ele queria dizer, tipo, você continuar nesse caminho bom, só nesse, e ignorar, passar, só deixar esses outros caminhos maus que aparecem no meio do caminho, e seguir só o bom, seguir só a coisa boa, e ignorar o resto, que é só coisa ruim. Foi essa a interpretação que eu tive. É uma metáfora do Enem, né? No Enem só tem uma alternativa certa. E tem várias formas de você errar aquela questão. Só que tem um monte de errado. Assim, eu vi isso. É mais ou menos isso a nossa De uma vida. forma assim, o ser humano, para ele ajudar uma pessoa, ele tem poucas formas de ajudar. Se ela estiver passando fome, ele ajuda com financeiro ou com alimento. Se ela tiver com filho, ele ajuda com cobertor ou dando dinheiro para ela comprar um cobertor. Agora, para matar uma pessoa, existe 1030 opções. Pra fazer merda, né? Para fazer uma maldade, existe mais opção para você fazer o mal do que fazer o bem. É igual Jesus falava também, né? O caminho do bem é estreito, cheio de dificuldades, de espinhos. Enquanto o caminho do mal, ele é largo, ele é pecado, ele é amplo. Você pode fazer merdas de inúmeras formas diferentes. Agora, para fazer a coisa certa, Você pode cagar com a sua vida e com a vida dos outros. E na verdade, na vida é muito mais fácil de fazer merda do que fazer o certo. Existem muito mais opções de você fazer merda do que a opção de você fazer a coisa certa, né? Verdade. Próximo. Quando as pessoas não vertem lágrimas unicamente para que sejam vistas, e cujos olhos secam no gesto constante em que ninguém mais as observa. Sêneca. O que você pensa a respeito de pessoas que têm sofrimento, porém, apenas por conveniência social? É triste, né? Pessoa que atenção do mundo, basicamente.
A pessoa que aceita como é e busca a alegria do próximo. Que é a proposta para esse tipo de proposta. Então, Sêneca está falando aí sobre pessoas que fingem sofrimento, né, para atrair atenção, não é isso? Isso aí é chamado hoje em dia de vitimismo. Síndrome do pavio. Pessoas vitimistas. Pessoas que colocam sempre como vítima, para ser um coitadinho, para chamar a atenção das pessoas. Isso é complicado, né? Claro que existem vítimas. O problema é o vitimismo. O problema não é existir vítimas, na verdade é um problema também, mas sustentar uma perspectiva vitimista, né? Querendo atrair a atenção dos outros, querendo atrair de alguma maneira os holofotes para uma coisa que é ruim. A gente tem que dar o holofote para uma coisa que é boa. Tipo aqueles caras que ameaçam se suicidar, aí juntam 30 pessoas filmando, falando, E as pessoas vitimistas, a maior parte das vezes, a culpa de ser vítima é delas mesmas. nossa, tem um que ela pesa uma tonelada. Aí fala na internet, viu? E aí elas querem colocar a culpa nos outros, das próprias escolhas. Aí entra o certo, né? Você estudando de ser quem você é. Claro que tem coisas que acontecem com a gente que a gente não é responsável. Por exemplo, numa família, num carro. Sim. Voltando para casa, vê um caboclo bêbado. Não Bate e mata a família inteira. Pai, O que a família fez de errado? nada. Foi uma escolha dela. Né? Matou uns e deixou outros aleijados da família. Peraí, será que foi escolha da família? Ah, foi escolha porque se eu não estivesse no carro naquela hora naquele lugar. Aquela história dava pra ter A justificado. responsabilidade por eles estarem naquela posição de mortos ou aleijados ou deficientes não foi eles, né? Foi a escolha deles. Tipo assim, que ela tem aquela história também, dá pra evitar um acidente, você desviar. Aí você desvia, cai numa ribanceira e morre lá de fome, não sei por quê. É 15 dias pro povo te achar lá embaixo. E grande parte, né, Ai, muito bom. da nossa condição, fruto das nossas escolhas. As outras que não são frutos das nossas escolhas e a gente não gosta, a gente tem que se esforçar também por mudar, né? Não é ficar colocando a culpa nos outros. O mundo influencia meus pais, claro que a educação dos pais nos dá, influencia bastante quem a gente vai ser. É claro que a escola, né, os professores, todo o ambiente, toda a situação, influencia bastante. Tanto que escolas têm desempenhos diferentes, dependendo do clima, do ambiente, dos professores. Tem escolas que têm melhores resultados, tem escolas que têm piores resultados. Por quê? Por que se dá isso? Uma série de fatores, não é um só. Não é só por causa de professor, não é só por causa de conteúdo. Tem a clientela também, né? Tem o João Pedro que é responsável para a gente ocupar a 75ª posição do lista. A nota dele foi tão ruim que baixou a nossa do Brasil. Abaixou o IDH de Fernando inteiro. Abaixou o IDH de Fernando e a nota dele. Povo de Harvard Só fala que eu terminei a prova em 10 minutos, eu não sei o que esse cara tá pensando. deve não ter sido generoso. A professora entregou o gabarito primeiro, aí o João Pedro já foi começar a marcar o gabarito sem nem Pois é, e aí, isso acontece. Isso é mentira, Tem não. uns que vai lá e escreve Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, CR7, Que ó, no gabarito, velho. Augustão. Aí, como é que a gente vai, Povo cara? de Harvard falando que nossa Não tem mente como é Ficar bem? Não tem como. Vai dar ruim, vai dar merda, né? João Pedro, pequenininho. Aí ele passou pra esse povo de Harvard.